pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma de nossas videoaulas. Bem, como eu trouxe nas últimas duas aulas algumas coisas recicladas, eu vi que as pessoas gostaram e pediram mais. Falei, vou estar trazendo sempre alguma coisa assim referente à reciclagem, né? Reaproveitamento. Isso é bom, né? Porque além de ajudar o meio ambiente, acaba aí nos trazendo uma renda extra, enfeitar nossa casa, enfim. E hoje é algo bem simples mesmo. Vamos reaproveitar uma caixa de sabão em pó. É isso mesmo que vocês estão vendo. Uma caixa de sabão em pó. Essa aqui é de 1,6 kg, tá? Tem as maiores que são a melhor para fazer esse cachepó. Eu vou mostrar logo para vocês aqui como que ele vai ficar. Ó, tá vendo? Tem mais dois ali. Duas formas de fazer. Quem trabalha com papel Paraná e quem não trabalha com papel Paraná, não se preocupe que a gente vai dar um jeitinho. Aqui eu já começo, ó. Vou medir aqui essa parte aqui, 9 centímetros, ó, e vou riscar aqui. 9 centímetros. Vou usar esse aqui como régua, riscar aqui bem certinho, ó. Dá pra enxergar pra cortar. Ó, risquei aqui. 9 centímetros tem aqui, certo? Desse lado, eu vou fazer o contrário. Vou medir os 9 centímetros aqui, ó. É bem fácil. Essa caixa dá pra você fazer 2 cachepós, certo? Já deixa aí aquele like, tá? E não esqueça de compartilhar as nossas aulas. Qualquer dúvida, pode estar perguntando aí que a gente responde, certo? Pronto. 9 centímetros aqui, 9 centímetros aqui. Agora, olha só o que eu vou fazer. Vou pegar aqui dessa ponta onde eu risquei. E essa aqui, e vou fazer isso, ó. Vou riscar assim. Aqui é a mesma coisa. Risquei, agora eu vou cortar, olha só. E agora aqui, com a ajuda de um estilete, eu vou cortar, ó, bem certinho. Quem tem o estilete de precisão aí, é bem melhor, tá? Mas no momento eu só tô tendo esse, então é com esse que eu vou cortar. Ó. Bem certinho, viu? Em cima da riscagem. Eu vou ficar em pé, porque essa posição aqui tá ruim pra mim. Prontinho, tá vendo? Agora eu vou limpar aqui. Vou usar essa base de metal aqui pra gente fazer o corte. Olha só. Aqui já toda limpinha. E agora olha só o que a gente vai fazer. Aqui peguei um papelão, ó. Vamos começar a montar nosso cachepô. Aqui, eu vou passar a cola aqui. E vou colar aqui, ó. Depois de colado, aqui eu venho, ó, nivelo o estilete aqui no fundo e vou cortando, ó. Já ganhou um reforço, tá vendo?
As duas partes estão prontas. Agora vamos partir para a parte lateral. Primeira etapa concluída. Agora aqui o fundo. Ó, esse mesmo processo que eu fiz aqui, se você quiser fazer, colocar mais uma camada, dependendo da espessura do seu papelão, você pode estar colocando, tá? Esse mesmo processo que eu fiz aqui, eu vou fazer de novo, porque esse papelão não é tão grosso. Ó, e eu quero que ela fique bem grossa esse aqui, certo? Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Olha só. Preste atenção aqui. Cortei aqui, fiz 2 cachepós, certo? Se você pegar essa caixa aqui, desse mesmo jeito que eu risquei, e ao invés de você fazer as medidas nas partes laterais aqui desse lado, e você fizer aqui e aqui, vai ficar um vaso diferente. Vai ficar um designer diferente. Tá bom? Vai ficar um vaso desse mesmo modelo, porém comprido, certo? E é isso. Agora eu vou dar seguimento aqui, já volto com ela com 2 camadas, com esse mesmo processo que eu fiz, com exceção ao fundo, tá? O fundo não precisa colocar mais, esse aqui é o bastante. Vou colocar mais uma camada aqui, aqui, aqui e aqui, certo? E nessa daqui também. Essa aqui eu vou colocar só uma camada, porque a gente vai trabalhar com ela de forma diferente, eu vou te explicar já já, tá? Prontinho aqui. Essa aqui com 2 camadinhas de papelão. E essa aqui com apenas uma, que essa aqui vai ser diferente, tá? Essa aqui, quando eu comecei a colar aqui, eu comecei pelo fundo, tá, pessoal? Essa aqui eu comecei pelo fundo, ó. Essa aqui também poderia ser, não tem problema não. Aí a segunda camada, ó, a propaganda da caixa. A segunda camada já comecei, fui direto, ó, que eu já tava com o fundo, como eu disse, é só um. Aí não precisa. Esse aqui conserva ele e vamos deixar pronto logo esse aqui. Agora aqui a gente vai fazer o mesmo processo, só que com um pouco mais de cuidado, tá? Ó, ele tem que ficar bem certinho mesmo, tá? Esse aqui é o papel Paraná 1.4, tá, pessoal? Tem muita gente aí trabalhando com papel Paraná, mas os que não estão trabalhando, não se preocupe não, que aquele outro vaso não precisa de papel Paraná não, tá? Aguarde só um pouquinho que já vamos deixar. Ó, esse aqui tá bem certinho aqui, tá? E a outra peça tem que pegar bem certinho aqui, ela tem que ficar bem nivelada. Isso é muito importante. Agora, essa parte aqui, ela é mais delicada pra fazer, porque tem que ficar bem certa. Ó, primeiro eu vinco ela, depois é que eu corto, ó. Prontinho. Tira aqui a parte do fundo. Não vai dar. Vou botar aqui. Ó, perfeito. Deixa eu dar uma dica pra vocês aqui. Quando vocês colocarem essa parte aqui você pode deixar sobrar um pouquinho, ó. Um pouquinho, pra quando você vir com a outra placa, ela colar bem em cima, ó. Pra ficar bem certinho assim, tá vendo?
Pra fazer um acabamento aqui, ó. Não vou te dar a medida não, porque vai depender da espessura do seu papelão, tá? Pode colocar uma plaquinha aqui, caso queira, tá? Ó, pessoal, já dei uma adiantada aqui, passei fita, essa fita crepe comum, tá? Mas tem fita craft, que ela fica dessa mesma tonalidade, tá? Porque aqui quando você vai colar, quando você vai fazer o processo da serragem, esse aqui é feito com serragem, tá? Quem não trabalha com papel Paranaí, a aula da serragem é essa aqui, ó. Tem uma variedade de vasos lá. Você já aproveita e aprende essa técnica. Em especial aquelas pessoas que não estão trabalhando com papel Paraná, tá? Não deixe de fazer, não. Reaproveite suas caixinhas. Não é nem o modelo, gente. É falar de onde ela saiu, né? De uma caixa de sabão em pó. Olha só, aqui passei essa fita. Deixa as quinas assim, ó. Bem... Capricha aqui quando você for passar a fita. Ó. Passei essa fita. Só que quando você vai dar a mão de serragem, fica aparecendo branco. Porque às vezes na primeira mão de serragem que você dá, ela fica pronta. E aí você tem que estar voltando para dar outra mão. Aí para isso não acontecer, o que você vai fazer? Eu vou pegar aqui uma tinta na cor concreto, da tinta da marca PVA. Mas pode ser uma tinta sépia. Você consegue tonalizar aí uma cor mais ou menos assim, ó. Parecida com a caixa, tá? Para não te atrapalhar na hora de pintar, ó. Na hora de fazer o processo da serragem, ó. Pronto, só para esconder o branco, tá? Ó. Fez isso aqui, deixou ela mais ou menos no tom da caixa. Você vai pro processo da serragem. Como assim, Ângela? Você vai passar cola branca aqui, cola de madeira. Pode ser a Alma Flex. Vou mostrar para vocês aqui é que eu trabalho. Pode ser essa aqui, a Alma Flex. Pode ser a Cascoreso. Cola de madeira, né? O ideal para vocês estarem fazendo esse trabalho. Passou a cola. Vem com a serragem, que é essa serragem aqui, ó, eu peneiro para ela ficar bem fininha, ó. E aí você passa. Quando secar, se você vê que tem necessidade de dar uma outra demão, aí você dá. Se você dá duas mãos, você pode dar uma lixadinha nela, depois de bem seca. E aí aqui você pode estar fazendo o processo da serragem, você que não trabalha com papel Paraná, certo? Esse aqui foi feito com a serragem, ó. Depois que ela secou, aí eu coloquei aqui uma tirinha de papel Paraná mesmo, eu pintei. Como que eu pintei? Eu pintei com Lick Brilho, que é a mesma coisa de resina acrílica à base de água. Tem um vídeo aqui no canal onde eu explico que não tem diferença o Lick Brilho. Gente aí que tá doido para achar Lick Brilho e não encontra, tem uma aula aqui no canal, tem contato que o Marcelo Fontoinha deixa aqui lá no vídeo dele. Inclusive eu peguei com ele o contato de vocês estarem comprando aí a resina acrílica à base de água. Você pode estar utilizando também no lugar da cola. Se você não quer trabalhar com a cola branca, pode trabalhar com a resina e jogar a serragem que vai dar certo do mesmo jeito. Feito isso, quando ela secar, fica opcional. Se você querer passar uma mão de resina, para ela ficar ainda mais resistente, com um acabamento melhor, mais bonito, você pode estar passando, tá? Querer dar uma lixadinha antes de pintar é bom. Essa aqui mesmo eu dei uma lixadinha, ó, ela ficou com um acabamento perfeito, ó. Ninguém disse que é serragem. Aí eu pintei de preto. E essa tinta, como que eu fiz? Eu fiz com Lick Brilho. Você tem a resina acrílica à base de água, você pode estar fazendo. Coloquei um pouquinho de Lick Brilho, né, que é a resina, e coloquei uma tinta, coloquei uma bisnaguinha preta, certo? Dentro do Lick Brilho, e fez uma tinta maravilhosa, é uma tinta ótima para trabalhar. Serve para trabalhar tanto aqui na serragem quanto em outros trabalhos também, tá? E fiz isso aqui. Deixa eu falar como que eu pintei isso aqui. Um pouquinho de Lick Brilho, que é a resina, a bendita resina também, acrílica à base de água. Coloquei purpurina dourada e pintei, sem segredo nenhum. A purpurina pega não só em goma laca não, tá? Ela pega em resina acrílica também. Então, feito isso, agora, ó, vamos fazer um acabamento nesse aqui. Nesse aqui eu vou usar tinta sépia, vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tinta sépia de tecido, tá? Não gosto da sépia PVA não, não gosto da cor não. Gosto dessa de tecido.
E vou pintar aqui de sépia. Não precisa passar nada, pode ir direto com a tinta, tá? Não precisa estar passando muita coisa, não. Querer dar um brilho depois, pode ficar à vontade, ó. Pode pintar assim, com essas manchinhas, ó. Não precisa estar uniformizando a tinta, não. A não ser que você queira, tá? Esperar secar um pouquinho pra gente fazer isso aqui, ó. Vou fazer isso aqui, ó, tá? Esse aqui foi o papel Paraná também, pintei com... Peguei tinta branca PVA e coloquei um pouquinho do sépia, desse sépia aqui, tá? E aí pintei nessa cor aqui, ó. Um sépia um pouquinho mais claro, tá? A secagem é praticamente instantânea, gente, ó. Já dá pra colar qualquer acabamento aqui. Eu vou medir que eu quero ela daqui pra baixo, vou fazer uma riscagem aqui, pra ficar bem certinha. Pra não ter erro. Eu vou ficar em pé de novo. Aqui eu vou colar aqui. Deixa sobrando um pouquinho aqui, ó. Só 1 milímetro que você deixa sobrando para outra peça encaixar aqui, tá? E agora aqui eu corto, ó. Olha lá, tá vendo? Sobrando um pouquinho para outra peça encaixar direitinho aqui. Agora aqui nem precisa riscar, ó. Já vou colocar a cola aqui bem encostadinho, ó. Ó. Depois vem com a tinta na mesma tonalidade e pinta aqui, tá? Os outros que estão ali eu fiz isso. Eu pintei todos depois. Ó, o acabamento fica perfeito. Prontinho. Tá tudo certo. Aqui, vou pegar um saquinho com um pouco de areia. E vou soltar lá no fundo desse saquinho, ó. Pronto, ficou com peso ótimo. Agora eu vou colocar umas plaquinhas aqui pra gente estar montando alguma coisa. Peguei aqui esse papel, ó. Medi aqui. Ver se tá certinho aqui. Pronto, você faz isso, ó. Mediu esse papel aqui. E aí, você vai cortar aqui. Um pouquinho abaixo da riscagem, tá? Pra ele ficar bem encaixadinho lá dentro, ó. Tá vendo? Pra gente fazer nossa estrutura aqui. Agora, preste atenção aqui como que a gente vai fazer. Eu já estou com eles cortados aqui, ó. Placas de isopor. Essa daqui é de mais de 1 centímetro um pouquinho, não sei o número não, tá? E aqui já estão cortados no tamanho certo. Ficou um pouquinho folgado, ó, mas não tem problema não. E aqui eu vou fazer isso, ó. Passar a cola. E vou encaixando aqui.
Essa técnica é maravilhosa. Melhor que usar argila, eu sei que é. Vai pegar mais uma placa. Colocar um pouquinho de cola, só um pouquinho aqui nas laterais, ó. E agora eu vou encaixar essa placa aqui dentro. Perfeito, ó. Bem encaixado e bem seguro. Tá bem firme aqui, tá? Ó, como vocês sabem, quando eu ensino algum vaso novo aqui no canal, eu utilizo flores que já temos. E quando eu faço uma flor nova, eu utilizo os vasos que já temos aqui no canal, tá? Essa flor aqui, por exemplo, eu tenho ela aqui na aula das lembrancinhas. Essa aula aqui, ó, tá? Você pode estar indo lá pescar, ou você pode colocar qualquer folha também, tá? Qualquer flor também. Eu vou pegar aqui umas folhas que eu já tenho aqui pronta, um cachinho de... Você pode usar qualquer folha. Essas folhas aqui tem várias aulas aqui no canal eu fazendo, ó. Elas são bem fáceis de fazer, tá? Você pode aí fazer qualquer folhinha pra você tá colocando aqui. O foco da aula hoje foi o vaso, tá? É só pra não ficar sem montar nada. Eu gosto de estar deixando o trabalho completo aqui. Eu amo. Vou colocar um cachinho de folha aqui. Depois pode colocar pedrinhas, tá? Ou qualquer muso que vocês usam aí. Pra ficar bem bonito. É só pra te dar uma ideia mesmo. Deixa eu ver onde eu coloco essa folha aqui. Ela tá com um caulezinho bem pequeno. Ó, tá vendo? Uma flor só aqui tá bom, tá, gente? Vou colocar só uns matinhos aqui pra complementar. E aí, você monta o seu modo, tá? Eu só sei de uma coisa. Eu salvei a vida de uma caixa de sabão em pó. Eu salvei a vida da caixa de sabão em pó. Ó, esses complementos tem na aula de complemento aqui, tá? Que é feito EVA picotado. EVA picotado e isopor triturado, ó. Na aula de complemento você encontra, tá? Tem ele em vários tamanhos também aqui no canal. Vou colocar um aqui só pra dar um toque. Tá ficando lá essas coisas não, gente. Mas é só pra gente não ficar com o vaso sem nada, né? Eu gosto de estar sempre fazendo alguma coisa aqui com vocês. Se não ficou legal, vocês me desculpem. Ó, poderia ser a flor aqui também. Eu acho que ficaria legal, viu? Ó, vou mostrar pra vocês outros que eu fiz aqui. Só pra mostrar pra vocês, ó. Tá vendo? Esse aqui coloquei a flor da mesma, agora na cor sépia. As mesmas folhinhas. Aqui foi com papel Paraná. Esse aqui, ó. A mesma coisa que eu acabei de ensinar pra vocês, ó. Esse aqui eu usei a cor bronze. Tá vendo? Ó, ó o brilho que dá. Na purpurina, na resina acrílica. Pra dar acabamento em vaso, tá vendo? Eu achei essa aqui linda, gente, ó. Haja caixa de sabão em pó, meu Deus. Ó que lindinha ficou essa. Aqui eu fiz uma pintura marmorizada. E aqui peguei uma tirinha. Essa tirinha aqui tem 3 centímetros, tá? Peguei essa tirinha aqui e pintei de sépia, ó. Como ficou bonitinho, tá vendo? Bem simples, bem simples. Você pode também estar fazendo uma caixinha dessa colocando só os matinhos, uns mosquitinhos em cima. Fica lindo. Só sei que ela saiu de uma caixa de sabão em pó. Ah, sim, deixa eu falar pra vocês aqui. Se vocês viram como que eu risquei a caixa, certo? Essa aqui eu vou terminar, vou postar lá no Instagram. Segue a gente aí, gente, lá no Instagram. Da maneira que eu cortei aqui a caixa, vocês viram, né? Peguei ela aqui de comprido e cortei assim. Se você fizer o contrário, você cortar assim,
ela vai ficar com esse modelo aqui. Você vai fazer um vaso desse modelo aqui, ó. Que é a mesma aula que você vai ir para você aprender a trabalhar com a serragem, tá? Que tem cada vaso lindo nessa aula. Tem muita gente trabalhando com serragem. Os vasos ficam lindos, ficam resistentes e tem mais. Tá vindo novidade aí com serragem, tá? Vai ter reaproveitamento de peças feita com serragem. Vá logo aí nessa aula para você aprender, tá? E aí vocês entenderam, né? Se você cortar da outra forma, você vai ter um outro modelo de vaso, só que maior. E vai ficar muito bonito. E aí você vai me mandar foto lá no Instagram para eu ver. Então a aula de hoje foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Gratidão.